Nessa segunda parte da aula, veremos como acontece o acoplamento entre coração e vasos, as interações que determinam a relação entre débito cardíaco e retorno venoso, fechando assim o nosso circuito. Vocês lembram que o débito cardíaco, o volume de sangue ejetado por unidade de tempo, é controlado por 4 fatores: frequência cardíaca, contratilidade miocárdica e pré- e pós-carga. Como o débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes débito sistólico, quanto maior a frequência, maior o débito cardíaco, até um limite, já que todo aumento de frequência provoca a redução do débito sistólico devido ao menor tempo de enchimento ventricular. Enquanto que a contratilidade pode ser aumentada pela estimulação simpática com aumento da disponibilidade de cálcio para a contração. Esses 2 fatores dependem principalmente do coração. Vocês viram também que um aumento de pré-carga, maior retorno venoso, leva a aumento do débito cardíaco pelo mecanismo de Frank-Starling, enquanto que um aumento de pós-carga, como uma hipertensão arterial, dificulta a ejeção do ventrículo. No entanto, a pré- e pós-carga dependem tanto de características do coração como de características vasculares, por isso elas são chamadas de fatores de acoplamento. Isso quer dizer que elas não só determinam o débito cardíaco, mas também são determinadas por ele, constituindo assim um acoplamento funcional. A influência da pré-carga sobre o débito cardíaco é bem demonstrada pela curva de função ventricular, ou curva de Frank-Starling, que vocês já conhecem. Quanto maior a pressão atrial direita, maior a pressão de enchimento ventricular, maior o estiramento do músculo, maior a pré-carga, maior será o débito cardíaco. Nós podemos mostrar a mesma coisa como pressão venosa central, que é a pressão medida no átrio direito. Então, também podemos dizer que quanto maior a PVC, maior o débito cardíaco. Se aumentar o retorno venoso, aumenta a PVC, aumenta a pré-carga. Voltando agora para aquele modelo simplificado do sistema cardiovascular, com bomba oxigenadora, resistência periférica e leito arterial e venoso, em uma situação normal, fisiológica, o sistema está em equilíbrio. O fluxo gerado pelo coração é igual ao fluxo através da resistência periférica. O volume arterial também está em equilíbrio com o volume venoso, como as veias são muito mais complacentes, a pressão aí é menor. Nesse momento agora, houve uma parada da bomba, como numa parada cardíaca. No exato momento da parada, o fluxo da bomba é interrompido, mas o fluxo periférico ainda está mantido, já que a diferença de pressão é a mesma. Como o fluxo de entrada é diferente do de saída, o sistema está em desequilíbrio. Nessa situação, a tendência será o fluxo continuar do lado arterial para o venoso até que as pressões se igualem, cessando o fluxo na periferia e restabelecendo o equilíbrio, já que o fluxo periférico será nulo igual ao fluxo de entrada. Notem que a pressão atingida nos vasos em equilíbrio é bem menor do que a média das pressões arterial e venosa que tínhamos anteriormente. Tínhamos 102 milímetros de mercúrio nas artérias e 2 nas veias. Nosso equilíbrio está em 7. Isto acontece porque as veias são cerca de 20 vezes mais complacentes do que as artérias. Ou seja, à medida que o volume de sangue é transferido do lado arterial para o venoso, a saída de um determinado volume nas artérias provoca uma variação de pressão muito mais acentuada do que a adição deste mesmo volume provoca no aumento da pressão na veia. As veias vão acomodar esse volume, aumentando pouco a pressão. Esse valor de equilíbrio, quando o sistema está parado, é a pressão média de enchimento e reflete o volume total existente na circulação, bem como a complacência global. Quando essa bomba voltar a funcionar, como no começo da ressuscitação pós-parada cardíaca, por exemplo, ela vai retirar sangue do lado venoso e jogar para o lado arterial, restabelecendo o fluxo de entrada. Nesse momento inicial, o fluxo periférico continua nulo, já que não há diferença de pressão entre o lado arterial e venoso. Logo, o sistema está novamente em desequilíbrio. Como a complacência arterial é muito menor do que a venosa, a entrada do volume injetado pela bomba leva a um rápido aumento de pressão arterial, enquanto que a retirada do mesmo volume do lado venoso provoca uma queda lenta na pressão venosa. Um aumento rápido da pressão no lado arterial, com queda lenta, menos significativa de pressão no lado venoso, restabelece a diferença de pressão arteriovenosa, restabelecendo o fluxo periférico, atingindo assim
um novo equilíbrio. Com esse modelo, nós podemos perceber então que uma mudança de débito cardíaco no funcionamento da bomba também terá influência na pressão venosa, incluindo a pressão venosa central, PVC. Ou seja, uma redução do débito cardíaco provoca aumento na pressão venosa, enquanto que um aumento do débito, maior transferência para o lado arterial, provoca uma redução da pressão venosa. Dessa forma, nós vimos que a relação entre débito cardíaco e pressão venosa central é determinada pela curva de função cardíaca, relação de Frank-Starling, que ilustra a dependência do débito cardíaco em relação a PVC, e é uma característica do próprio coração. Mas pode ser representada também por uma curva de função vascular, mostrando agora como a PVC pode ser afetada por mudanças no débito cardíaco. Essa relação depende de características do sistema vascular, como resistência periférica, complacência arterial e volume sanguíneo. A curva de função vascular mostra agora o efeito do débito cardíaco sobre a pressão venosa central. Essa é uma relação inversa que vimos na curva de Frank-Starling. O ponto A mostra uma situação basal, onde temos 5 litros por minuto de débito, com uma PVC em torno de 2. Um aumento de débito provoca a redução da pressão venosa central, enquanto que uma redução do débito provoca um aumento da pressão venosa central, até esse ponto máximo que corresponde à pressão de enchimento, quando o débito cardíaco é nulo. Note também que o aumento do débito tem um limite, aqui até 7 litros por minuto. Nesse ponto, a pressão venosa já chegou a zero. Qualquer redução adicional fará com que a pressão dentro da veia fique menor do que a pressão externa, colabando o vaso. Essa previsão de comportamento é comprovada pelo registro direto de pressões arterial e venosa em presença de diferentes débitos cardíacos. Numa pressão normal, aqui à direita, temos um débito cardíaco de 5 litros por minuto, uma pressão arterial de 102 e uma pressão venosa de 2. À medida que esse débito é reduzido, chegando, por exemplo, a 1 litro por minuto, vemos que a pressão venosa aumenta progressivamente, enquanto a pressão arterial cai progressivamente, até um ponto extremo onde o débito é nulo e a pressão venosa e arterial se igualam. Essas medidas mostram então que um aumento do retorno venoso aumenta a PVC, aumentando o enchimento ventricular e, consequentemente, o débito cardíaco, Frank-Starling. Mas nem todo aumento de PVC significa retorno venoso aumentado. Uma redução de contratilidade ventricular vai reduzir o débito cardíaco e provocar aumento da PVC. Nesse caso, a pressão atrial direita aumentada dificulta o retorno venoso, já que o gradiente de pressão entre os membros inferiores e o coração está menor. O efeito do débito cardíaco sobre a PVC é influenciado por variações no volume sanguíneo e tônus venomotor, que também é uma variação de volume, e pela resistência periférica. Um aumento de volume provoca aumento do retorno venoso e consequente aumento do débito cardíaco. Nesse caso, passamos a funcionar com débito cardíaco maior e PVC também maior, deslocando a curva de função vascular para a direita, aqui representada em vermelho. Note que a pressão de enchimento também estará aumentada, uma vez que ela reflete o volume sanguíneo. O oposto ocorre em casos de redução de volume. A redução de volume provoca a redução do débito cardíaco, que será acompanhada por redução da PVC, deslocando a curva para a esquerda, aqui representada em verde. Já variações da resistência periférica não interferem com a pressão de enchimento. Logo, a PVC, quando o débito for nulo, fica inalterado nessas diferentes situações. Em presença de vasoconstrição, um mesmo débito cardíaco gera uma PVC menor do que na situação controle, uma vez que o maior volume de sangue fica retido no lado arterial. O oposto acontece em caso de vasodilatação, onde o mesmo débito vai gerar uma PVC aumentada. Uma vez entendido a influência da pressão venosa sobre o débito cardíaco e do débito sobre a pressão venosa, podemos finalmente olhar o sistema como um todo. Como esse é um sistema fechado e dinâmico, as duas influências que acabamos de ver estão acontecendo simultaneamente. Para analisar isso com a ajuda do gráfico, vamos inverter a imagem da curva de função vascular e plotá-la junto com a função ventricular. Fisiologicamente, o sistema está operando na interseção das duas curvas, onde o débito cardíaco é de 5 litros por minuto e a pressão venosa de 2 milímetros de mercúrio.
Se fizermos uma injeção de volume venoso, retirando a mesma quantia do lado arterial para manipularmos apenas a pressão venosa, teremos agora o sistema operando com uma pressão venosa um pouco maior aqui em A. Esse aumento de pressão venosa vai levar ao aumento do enchimento ventricular, que por Frank-Starling aumenta o débito cardíaco. E nós passamos a atuar no ponto B com débito cardíaco maior. Um débito cardíaco maior, por sua vez, desloca sangue do lado venoso para o arterial, reduzindo a pressão venosa, como vemos acontecer em C. Essa redução será progressiva até que o sistema retorne de novo ao equilíbrio, o que acontece em D, novamente, na interseção das curvas. Se tivermos agora uma alteração de contratilidade, como acontece na estimulação simpática, a curva de função cardíaca estará deslocada para a esquerda, mostrando que, para o mesmo grau de distensão, o débito agora será maior. Com esse aumento de contratilidade, saímos do nosso ponto basal, aqui em A, e passamos a operar em B, com maior débito cardíaco. Novamente, o débito aumentado reduz progressivamente a pressão venosa até atingir um novo equilíbrio representado aqui em D. Em presença de aumento de contratilidade, podemos ver então que o débito cardíaco será maior apesar da pressão venosa ser menor do que na situação controle. Já em casos de aumento de volemia, tanto a pressão venosa quanto o débito cardíaco estarão aumentados. Um aumento da resistência periférica, por sua vez, provoca aumento da pós-carga, com redução do débito cardíaco, e interfere também com o retorno venoso, reduzindo o retorno venoso e também diminuindo o débito. Logo, ela interfere tanto com a função cardíaca como com a vascular. Nesse caso, o sistema passa a operar com um débito cardíaco menor e com uma pressão venosa também reduzida. Por fim, vamos considerar agora uma situação mais complexa, como a insuficiência cardíaca, causada por redução de contratilidade ventricular. Temos aqui em vermelho uma curva de função cardíaca de um indivíduo normal e em verde uma de função vascular normal. No caso de disfunção moderada, como representado aqui em lilás, a redução da contratilidade leva à redução do débito cardíaco e consequente aumento de pressão venosa. Com o objetivo, então, de compensar esse débito reduzido, o organismo começa a reter volume, uma vez que maior volume é igual a maior retorno venoso, com consequente aumento de débito pelo mecanismo de Frank-Starling. Ele passa então a operar uma situação de hipervolemia. Vemos que nessa nova situação agora ele consegue manter um débito cardíaco semelhante ao anterior, porém às custas de uma pressão venosa aumentada. Conforme a doença progride e ele passa por um grau de disfunção mais grave, essa nossa outra curva aqui amarela, mesmo com uma retenção de volume, trabalhando com hipervolemia, com uma pressão venosa bem mais acentuada, ele já não consegue manter um débito cardíaco adequado. Logo, apesar de estudarmos os componentes do sistema cardiovascular separadamente por questões didáticas, nunca podemos esquecer que estamos trabalhando com um circuito fechado, onde coração e vasos atuam de forma acoplada e dinâmica.